Sejam muito bem-vindas a Mamacitas da Barriga ao Bebê. O meu nome é Ana, eu sou enfermeira especialista de saúde materna e hoje vimos falar convosco, eu e a minha convidada especial, acerca de primeiros socorros pediátricos. Bem-vinda, Ana! Tu estás bem? Muito bom, sim, muito bom. Opa, tu sabes que eu estou super e mega contente por nós estarmos a começar as duas. Porque a Cris, malta, para quem não sabe, é tipo só a grande impulsionadora de tudo o que eu sou hoje, a nível académico, profissional, tudo e tudo. Porquê? Porque nós trabalhámos as duas, para quem não sabe, eu trabalhei 5 anos em urgência geral, com a Cris, e foi lá que eu conheci esta pessoa maravilhosa. E quando ela me disse assim, não Ana, tu tens imenso jeito para ir dar formação para adultos, vai fazer o curso, o CCP? O CCP? Sim. Eu fui e sucedi, claro. Depois a seguir eu mandei-lhe a dizer assim, Cris, olha, abriu as vagas para a especialidade. Bora lá. E tu disseste, fecha os olhos e vai. E portanto tu foste tipo só esta pessoa que esteve sempre lá no back, estás a ver? Sim. Da minha vida a impressionar, tipo só a dar a mão e o pontapé. Portanto eu agradeço-te até hoje. Sim, tu sabes, Sim. tu sabes. E tu sabes que o orgulho que eu tenho em ti. Eu sei. Tu sabes, não é? Eu sei. Por isso eu acho tão importante ter-te aqui comigo hoje para começar este podcast. E porque a Cris, eu vou querer que tu te apresentes para Sim. conhecer-te também. Sabes que o meu foco é grávidas, parto, pós-parto, bebê, ok? Mas realmente o meu foco bebê é até aos 28 dias de vida. E porquê falarmos aqui tanto dos primeiros socorros pediátricos e salvando os nossos pequenos heróis? Porque isto é extremamente importante nós empoderarmos pais. E tu sabes que a minha área de atuação é empoderar pessoas. Portanto, sim, desde a gravidez ao pós-parto, claro. Portanto, os primeiros socorros é efetivamente aqui alguma coisa muito importante e que os pais, naturalmente, nos cursos me perguntam muitas vezes, Ana, mas se ele se engasgar, o que é que eu faço? Ok, já lá chegamos. Então, apresentas-me, meu amor. Olha, tu sabes, não é? Sim, mas para quem não me conhece, eu vou-vos dizer. Eu sou a enfermeira Cris. Ai, desculpa. Olha, vejam bem. Eu não estou nada avisada. Eu sou a enfermeira Cris. Sou especialista não em saúde materna, mas sim em médico-cirúrgica com a vertente de doente crítico. Portanto, esta questão dos primeiros socorros, eu costumo dizer que é muito a minha praia. Trabalho também no hospital em Leiria. Trabalhei também durante muitos anos em urgência geral, neste caso, e agora estou um bocadinho mais sossegadinha na consulta externa, mas os primeiros socorros continuam sempre ligados a mim. Sou formadora do INEM já há muitos anos e, portanto, esta questão dos primeiros socorros, tal como a Ana com os bebés, os primeiros socorros é para mim. Ok, então, o que é que eu gostava de começar, agora que tu já te apresentaste, mas ainda não apresentaste uma coisa muito importante da tua vida. Os meus dois meninos. Os teus dois meninos. Os meus dois meninos. É. A minha Matildinha e o meu Pedro. É isso mesmo. Que são, na verdade, os grandes impulsionadores de eu me ter virado aqui para a minha área pediátrica, não é? Já era formadora disto antes e no INEM nós damos tanto adulto como pediátrico, mas a verdade é que a necessidade plena de explorar ainda mais esta área foi quando eles nasceram. Pois, claramente. Porque, não é? Nós em casa deixamos de ser enfermeiras. Ui! E que tantas coisas acontecem, não é? É isso mesmo, eu não aguento. Tu sabes que eu lembro-me de ter uma noite... Tu sabes que bebês choram imenso, não é? Tu que amamentaste a tua Matilde... Olha, eu amamentei a minha Matilde até engravidar, não foi do Pedro, foi do feijãozinho antes do Pedro, portanto, e quando tive ali uma perda, tu sabes, parei de amamentar porque acharam que podia ser daí, portanto, nem sei bem, mas a Matilde tinha perto de 3 anos, por aí assim. Sim. E tu, e agora o Pedro tem? O Pedro tem 21 meses e continua a amamentar com afinco.
dizer que nós, quando amamentamos os nossos filhos, e sem amamentar, efetivamente um bebê chora imenso durante a noite, não é? E a privação de sono é qualquer coisa de extraordinária. Não vamos falar disso porque é um bocado mau, não é? Não é esse o tema hoje. E nós sabemos que ele chora imenso. Então, eu lembro-me do Zé estar tipo na nossa cama, tu sabes que o Francisco ainda dorme na nossa cama, e estar tipo com o garoto à cola a dizer: Ana, ele está a chorar imenso, o que é que a gente faz? Eu assim, não sei! Quando na verdade nós sabemos, não é? Mas parece que precisamos ali de uma validação, algumas vezes enquanto profissionais. É isso. Mas na realidade nós sabemos, mas sim, precisamos desta validação. E eu tinha a minha conselheira do tratamento materno, como tu também tinhas a tua rede de apoio. Nós temos que construir esta rede de apoio no pós-parto, que é tão, tão importante. Então, e tu envolveste então nesta parte dos primeiros socorros, e esta história da tua envolvência também com os teus filhos, foi aí que tu me estavas a dizer que te ajudou ainda mais nesta área da pediatria. E o que é que tu consideras assim mais importante nesta área dos primeiros socorros pediátricos? Olha, é os pais saberem o que fazer de forma rápida, eficaz, sem vacilar. E muitas vezes nós sabemos, as coisas acontecem quando menos estamos à espera. Muitas vezes acontecem à nossa frente, não é? Aquela coisa dos pais, mas ele caiu e foi mesmo à minha frente. Sim, acontece, e acontece mesmo à nossa frente, quando nós não estamos à espera e mesmo aqui, ao pé de nós, não é? Obviamente que aqui estamos a falar, por exemplo, de uma queda, que pode ser uma queda aparatosa e que efetivamente possa ter algumas consequências, mas também podemos falar em coisas um bocadinho mais majores, não é? Podemos falar no engasgamento, claro, principalmente numa introdução alimentar, que assusta os pais muito. E saberem distinguir do engasgamento do reflexo de gago, não é? Não é? Olha, tu sabes que eu quando fiz a introdução alimentar com o Francisco, eu fiz mista. Há uma colega muito boa, uma colega nossa, enfermeira muito boa do Baby Led Weaning, que é a Maria, e eu fiz formação com ela, porque sim, é muito, muito importante esta parte dos primeiros socorros. Eu já tinha, não é? Portanto, eu estava tranquila com os sinais e sintomas de um reflexo de gago em comparação com o engasgamento. Mas, por exemplo, os meus sogros, o meu pai, não. Portanto, eu fiz sempre a introdução mista. Porquê? Porque quando eu estava nos avós, ele comia passados. Estás a ver? Sopas e frutas tudo passado e cozido. Connosco, não, ele comia. Sim, com certeza, e está tudo certo. E nestas férias eu dizia para o meu marido: graças a Deus que eu introduzi o ovo aos 6 meses, porque em qualquer lado eu estou orientada com a comida. Em qualquer lado fazem uma omelete. Portanto, essa é a parte muito, muito boa. E tu tens que ter, efetivamente, eu costumo dizer, sangue frio para andares para a frente. Claro. Claramente. E, agora que tocaste nos avós, a verdade é que mesmo os avós têm muita dificuldade. Eu lembro-me, por exemplo, uma coisa muito básica, que é engasgamento, não é? Engasgamento parcial. Não é? Depois explora-se estes conceitos, não é? Claro. Quando se faz formação. Mas, quando os miúdos estão só a tossir, mas que efetivamente têm um engasgamento, não é? Aquela história do levantar, levanta as mãozinhas, do vamos cantar na bolinha. Matam logo, não é? Quer dizer, isto... A sério, não diz levanta. Sim, não conheces esse mito? Não. Isso é dos melhores. É, levanta as mãozinhas, ou então aquela do... E eu costumo dizer à minha mãe, olha, se de facto houver um engasgamento à séria, olha, reza aos santos. Reza aos santos, porque isso não resulta. É isso. E por isso, aqui está mais um motivo, não é? Para as pessoas serem empoderadas, claramente. As coisas avançaram, as coisas mudaram. E é muito importante as pessoas estarem, principalmente, preparadas. Claro. Movendo para a próxima questão. Então, quais foram os principais desafios e quais são os principais desafios que os pais e os cuidadores enfrentam a lidar com situações de emergência dos filhos? Além deste, eu acho que o engasgamento é o mais. O engasgamento mas depois, obviamente, que o engasgamento pode evoluir. Isto parece que é um bocadinho assustador. E, na verdade, é. Estamos a falar, por exemplo, imagina uma paragem cardiorrespiratória. Não é? E estamos aqui no verão, não parece, não é? Mas, ok, estamos mesmo aqui no fim. Até dia 21 é verão. Isso! Mesmo agora no fim, por exemplo,
tu tens, não é? Meninos gostam muito de uma piscina, não é? E tu sabes, não é? Afogamento. E é preciso só um bocadinho de água, um palmo, caramba. E quantos afogamentos é que há, quantos engasgamentos é que há que terminam em paragem cardiorrespiratória? E depois, o que é que nós fazemos? Não é? Isto é importantíssimo as pessoas saberem. Eu já falo até numa questão cívica total, toda a gente saber, não é? Adulto, pediátrico, mas é uma questão cívica e super, super importante. Já para não falar, por exemplo, que também assusta muito os pais, numa convulsão. Pode acontecer num pico febril. As convulsões febris são tão normais dos miúdos. Tal e qual. E Sim. o que fazer? Olha, não sabes é? que esse era o meu maior medo? Com o meu Francisco. Porque o meu filho... Eu percebo que, primeiro, quando vemos nem é um pico febril, é a temperatura a subir e tu pensas assim, ai, até onde? Até quando? Espera, não é? E o meu Francisco tem uma grande cena, é porque, já sabes, o infectário, né? Quando sim. Então, o infectário, ele todos os meses ficava uma semana em casa. A malta deve ter ganhado muito dinheiro comigo, porque, não é? Todos os meses ficava uma semana em casa. E ele fazia muitas febres, tipo 5 dias. Eu cheguei a ir à urgência ao fim de 5 dias, tipo, dizer aos colegas: desculpem, eu estou cá porque é só febre. Sim. Mas não passa. E não há mais nada. Não há mais nada. O miúdo faz febre de 8 em 8, de 6 em 6, há 5 dias, meu. Sim. Pronto, lá e quando te encurta de 4 em 4 e sobe exponencialmente. Esquece. Depois ele vomitava, ou depois fazia diarreia quando era ao supositório, eu tinha que acabar de lhe dar o supositório ou acabar de lhe dar o xarope. E eu assim, ai não, logo, ai cachopo! Tirem deste filme, não é? Tirem deste filme e tu a vês tipo a febre a disparar e o puto faz-me febres de 40. E eu assim, ai nossa senhora, estou a ver o cachorro. Nunca convulsivou até hoje, não, estás estafa. Não era de ações retais lá em casa. Ai, cala-te, e eu ficava em pânico completamente. Para além de ser enfermeira, mas ficava em pânico, claro que sim. E agora, o que é que tu achas a maior diferença entre primeiros socorros pediátricos e primeiros socorros adultos? Olha, aqui começa logo pela anatomia deles. Ou seja, não é? Conseguimos perceber perfeitamente, mais pequeninos, anatomicamente, muito mais pequenos do que nós. Em termos de proporção, também claramente diferentes. Quando eles são, ainda por cima, lactentes e durante muito tempo têm uma proporção da cabeça que é muito maior do que a relação do resto do corpo, muito mais pesados e, portanto, logo por aqui, claramente diferente. Os algoritmos de primeiros socorros também são diferentes e, portanto, são muito diferenciados em relação a um adulto, ok? E por isso é tão importante se explorar esta área. Espetacular. Espetacular. Estou aqui só a absorver a informação. É mesmo. Conta-nos então aqui algo acerca de algumas situações comuns dos primeiros socorros e que são necessárias para os pais prepararem para elas. Já falámos aqui muito do engasgamento, da introdução alimentar, da piscina, no verão. Eu acho que nós já explorámos só este tópico todo. E como identificar. Olha, mas vou-te dizer mais. No engasgamento, só aqui para dar uma pequena chega. No engasgamento, a verdade é que tu não tens só, porque muitas vezes o engasgamento muito associado à alimentação. Introdução, alimentar, primeiro ano, não é? Então, e se formos falar brinquedos? Muitas vezes a malta não se lembra. Olha, tu sabes? Brinquedos que se enfiam em sítios, não é? Que, ok, portanto... Feijão, que nasce o feijão. Sim, que germina no nariz. Que nojo. Está bem? É verdade, isso acontece. Sim, portanto... Isto são aquelas coisas que muitas vezes nós não estamos propriamente despertos, não é? E quando nós temos alguém que nos dá esta luz, não é? E que nos empodera desta maneira, é muito mais fácil nós conseguirmos guiar. Tens razão. Tens razão. Não aguento. Olha, então como é que os pais, lá em casa, nós conseguimos identificar uns sinais de emergência pediátrica e que tu achas mesmo que é para ontem chamar ajuda? Olha, ninguém conhece os filhos melhor do que os pais, ou do que um cuidador, por exemplo, ok? E conhece as crianças. Quando tu, por exemplo, tens uma criança que está a comer, não é? Ou que está a brincar, e de repente começa a ter um comportamento muito atípico, porque no engasgamento, por exemplo, eles não choram, eles não te vão pedir ajuda, eles não vão chamar mamãe, papá, não vão. Eles, pura e simplesmente, no engasgamento, numa obstrução total, não é? Eles não conseguem fazer nada disto. E, portanto, muitas vezes os pais, não é? A única coisa que ouvem é silêncio.
E silêncio numa idade pediátrica significa alerta, que é, oi, o que é que se passa? Criança sossegada, não é? Silêncio, espera. Olha, mas é para tudo lá, lembra, eu tenho muito, muito presente uma colega nossa, não tem nada a ver com primeiros corres pediátricos, mas uma colega nossa me dizia assim, não, Ana, ela estava calada, pá, de repente eu estava a fazer as minhas coisas e eu vi silêncio, e eu assim, o que é que ela está a fazer? Quando eu lá cheguei, ela dizia assim, colega, quando eu lá cheguei, ela estava a colar stickers nas cadeiras todas da sala. Estava tudo cheio de autocolantes na madeira. É espetacular. Não. Miúdos em silêncio. É sinal que algo se passa na vida. O meu filho a última vez estava em silêncio, pintou uma parede toda da cozinha com lápis de cor, nem é daqueles laváveis, estava tudo riscado. Eu, Coisa mais linda. Tirei-me deste filme, não aguento. Graças a Deus, a dona Fátima, que lá vai a casa ajudar-me, é maravilhosa e conseguiu tirar aquilo tudo. Não sei como. Não me perguntem, não sei. Eu cheguei lá e já não estava. Está tudo certo. Malta, tenho uma grande surpresa para vocês. Marquem a data. 23 de setembro. 30. Ai, meu Deus. Não aguento. Sim. Não aguento. Ok. 23 de setembro é o casamento que eu tenho. Não é? Queres estar cá também, portanto. Olha, eu tenho que fazer depois um apanhado disto. Não aguento. 30 de setembro. 7 horas de formação teórica ou prática. Com a minha querida Cris. Aqui, na Clínica Alcance, em Leiria. Façam os vossos agendamentos connosco, porque nós vamos estar em Socorrer na Primeira Infância. Yay! Vamos estar cá todas a aprender muito, muito, muito acerca deste tema. Mas vamos continuar com as perguntas, porque eu tenho aqui algumas coisas para te perguntar ainda. E quais são os tópicos principais que nós vamos abordar no dia 30? Olha, vamos falar de cadeia de sobrevivência. As pessoas perceberem um bocadinho, não é? Como é que isto funciona? Como é que a rede de primeiros socorros funciona quando tu ligas 112, não é? E perceber esta cadeia. E até esta coisa simples que é, como é que eu ligo 112? Parece uma coisa super básica. O que é que eu tenho que dizer, não é? Isso, porque a verdade é que nós achamos que é só ligar, mas depois é verdade que é só ligar, mas tem aqui alguns passinhos que, se as pessoas souberem antecipadamente, é muito mais fácil e muito mais leve, sabes, de fazerem esta chamada. Vamos falar dos principais acidentes nas idades pediátricas, e aqui pegamos sempre no balizamento de onde está a criança, porque os acidentes são muito diferentes quando eles são lactentes, quando eles têm 3 anos, quando têm 5, quando têm 7, não é? À medida que vão crescendo, os desafios vão se tornando um bocadinho maiores. Falamos em obstrução, obviamente, obstrução da via aérea, falamos em paragem cardiorrespiratória e no algoritmo de suporte básico de vida, que vai ser treinado e retreinado. A malta tem que saber, tem que sair daqui a saber. Eu não os largo enquanto não sabem, imaculadamente. Claro, tem que ser. Posições laterais de segurança, falamos também um bocadinho na situação dos afogamentos, nas queimaduras, que também acontecem. Feridas. Com algumas, feridas, quedas. E, portanto, é assim uma viagem muito bonita. A malta sai daqui tipo... Vamos. E com o sangue frio, não é? Isso. Pode acontecer que estou pronto. É isso. Ai, que bom. Adoro. Adoro. Olha, e o que é que eu te queria dizer? É se tu podes partilhar aqui connosco algumas dicas gerais de como criar um ambiente seguro lá em casa. Olha, isso é um desafio, não é? Eu não tenho nenhuma fórmula mágica, senão as pessoas acham que a minha casa é imaculada e que nada acontece e que... Não, as coisas acontecem, não é? Acontecem e é de facto um desafio muito grande. Mas existem algumas dicas e alguns truques, mas por que não vir no dia 30? Ter comigo. Óbvio. E ouvir muitas coisas. Acho que sim. Comigo e contigo, que tu também estás cá. Eu só cá estou a aprender muito contigo, na realidade. Olha, kit para todos os pais terem lá em casa. Olha, isso tipo uma malinha. É aquele social básico, que és o social básico. Sim, isso, uma malinha para toda a gente ter. E aonde ter?
aonde ter. Toda a Olha, gente guarda na cozinha, mas eu sei que é o sítio errado. Não é? sim, nem na Mas- cozinha, nem de facto na casa de Bem. banho, também não é fixe. Pronto, num armáriozinho que convém as crianças não chegarem, porque elas a partir de uma determinada altura vão achar um piadão Mexer a naquilo. tudo o que seja malas, malinhas, e, não é? E vão mexer, portanto, nada. Olha, um basiquezinho, tens sempre os pensos rápidos, compressas esterilizadas, Ok. ok? Soro fisiológico, Boa. sendo que se não houver soro fisiológico propriamente, também água corrente safa sempre. Tens também sempre umas ligaduras, convém teres um betadine, por exemplo, que também dá sempre jeito, mas começa a ser um bocadinho controverso, mas ok, dá sempre jeito. Agora há uma cena nova que é aquela cena de desinfecção de feridas. Antisséptico, não é? Isso. E Há em então, spray, não é? há em spray. Boa. Por isso é que muitas vezes o betadine já é aqui um bocadinho controverso. Depois, Mas na para realidade que é o mais fibras? barato, não é? É o mais Portanto, barato. é o É o mais kit tipo básico. básico. Ok. Depois, super importante, e isto normalmente as pessoas não têm, que é super importante, olha, um biafinzinho Para as queimaduras. Tão bom. Sim, até para a queimadura solar. Solar, eu adoro. Olha. Sabes que eu vou fazer a minha depilação a laser e ponho biafina a seguir? Ai, acredito. Com certeza. Eu faço alergia àquelas porcarias todas. portanto. Acredito, portanto, pronto. E gás gorda. Gás gorda dá super jeito numa queimadura, dependendo daquilo que tens, mas dá super jeito. Portanto, Uma tesourazinha para cortar a ligadura. sim, Uns pá, adesivos. mas isso no limite toda a gente tem, sabes? Sim, Tipo, sim. toda a gente arranja Uma lá básica. em casa, assim. Portanto, o básico, acho que Isso. é mais ou menos Benuron, isto. Brufen? Sim. Claro, nem falei nos fármacos, mas Benuron, Brufen, pá, e depois imagina que é um miúdo que tem epilepsia, Um dia não spa, é? Um diazepam retal. ok. não Uns é? bifidezinhos de um L250 por uma diarreiazinha. Isso. E depois lá está. Uns para a eletrolíticos. para a gastroenteritita, mas pronto, vai. Isso, Isso já é mais. mainstream, não é? Olha, e o que é que tu achas como é que as redes sociais e a tecnologia hoje impactam nesta disseminação de informação e empoderamento dos primeiros socorros pediátricos? Olha, eu acho que hoje em dia a informação é muito fácil, não é? Não é como na nossa altura, quando nós éramos pequenos, não é? Que ninguém sabia e, na verdade, também ninguém sabia muito bem onde procurar. E a internet e as redes sociais trouxeram-nos esta leveza que é, tu sabes onde procurar, tu sabes onde é credível, ou não, Ou não? e sabes onde procurar. Uhum. E então, muito facilmente, tu acedes a conteúdo dentro daquilo que é a tua área de interesse e que te pode ajudar. Claro. De qualquer das maneiras, isto já ajuda muito, mas nunca há como este contacto, sabes? Este Sim. contacto de proximidade e tu poderes experimentar, tu poderes ensinar, ok? E poderes corrigir. Isto é uma coisa que a rede social não te traz esta proximidade e, portanto, eu gosto muito das redes, gosto muito do impacto que elas causam, mas depois é como tu nas tuas consultas, não é? É muito diferente. Como é que eu ponho um bebê a mamar online? Não é? É proximidade. E a Sim. proximidade faz com que as pessoas aprendam melhor, tu consigas corrigir melhor e, portanto, saem todas muito mais empoderadas Sim, e mais claro. seguras. Olha, tu sabes que no outro dia na maternidade, no trabalho, olha, já nem sei se foi aqui, até se foi no hospital, não lembro. Vinha uma mãe assim com o bebê, muito embrulhadinho. Ele está-se a engasgar, ele está-se a engasgar. E efetivamente todo roxo. Assim, embrulhadinho. Estás a ver? Todo roxo. Claro que, não é? Tipo, básico. Primeira coisa é salta fora. Claro. Sujou umas chocas todas, claro. Isso. Mas está Tá tudo bom. certo. E isto tem que ser o primeiro momento e a primeira reação desta mãe é fazer isto que eu estou a fazer. Não Olha, é vir a até correr a nós. Até porque eles são pequenos, não é? Ou seja, não é como no adulto em que tu não tens esta facilidade de mexer e Claro. de, não é? Mas, sabes, Ana, eu acho que, e isto trouxe muito até, principalmente enquanto mãe, Sim. que é, nós não sabemos tudo. Não. E nós precisamos claramente que alguém, com muita clareza, com muita franqueza, com muita calma, serenidade, nos explique esta coisa para quando as coisas acontecem tu saberes o que fazer. Claro. E eu nunca me esqueço de um enfermeiro que me disse isto ao longo do meu percurso formativo, que é treino duro, combate fácil. E o que é que isto significa?
um curso de primeiros socorros pode custar-te no sentido de, epá, eu vou falar de coisas que não me deixam tão à vontade, eu vou ouvir falar em coisas que me assustam. Mas no fim das pessoas estarem treinadas para isto, garantidamente, quando as coisas acontecem à nossa frente, são muito mais fáceis de resolver. E não há esta coisa de bebê embrulhado, ai, o que é que eu faço? Não, é ação. E provavelmente esta mãe nem sequer precisava de ir à urgência, nem sequer precisava de procurar profissionais, ou no limite procurava para sossegar o coração para, ficou tudo bem? Claro. Mas eu resolvi. Claro. Ai, espetacular. Agora, sim. Vamos encerrar, porque senão nós ficamos cá a manhã inteira, né? Que conselhos darias a Sim, pais? porque as pessoas não sabem, mas nós para estarmos aqui, não é? Desde que assim, airosas, mais ou Sim, com menos. certeza, nós temos não é? filhos, tá? É super cedo e já aqui estamos. É isso. Olha, conselhos que tu darias a pais e cuidadores que desejam estar mais preparados para a emergência de Venham ter comigo. Venham ter comigo. Venham fazer Eu um ensino-vos workshop tudo. connosco. Olha, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada.